Muito bem, eu vou passar aqui agora fazer a gravação de um vídeo e nessa gravação vou passar alguns comandos, algumas configurações que são do aspecto de gerenciamento, parte administrativa mesmo. Eu vou iniciar aqui com o router de Campo Grande. Então nós observamos que este router, eu entro nele, eu tenho a identificação aqui na janela, que é de CG, mas no router, se eu acessar, não vou ter nenhuma identificação. Então a primeira coisa que eu farei aqui é identificar o nome desse router. Então eu entro no modo privilegiado. Ao entrar no modo privilegiado, eu vou entrar no modo de configuração. E estando no modo de configuração global, vou definir o nome de acordo com a localidade. Então eu vou colocar lá hostname, que é o nome do host. Aí eu vou colocar lá CG. Então pode observar que aqui ele está identificado como router. Então eu vou colocar hostname CG. E daí vocês podem observar que já fica lá CG, então eu já fiz o ajuste de maneira bem simples, certo? Bem simples mesmo. Um outro detalhe que eu vou configurar aqui está relacionado às senhas para acesso, um aspecto de segurança, para que quando a pessoa tentar logar no router, seja exigida uma senha, Então, são três tipos de acesso que o router pode ter, Dois, na realidade. Eu posso acessar o router local ou posso acessar o router de maneira remota, através de um SSH, de um telnet, certo? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Z, eu vou sair. Então, aqui eu estou simulando como se eu chegasse ali no router e fosse conectar um cabo nele, um cabo rollover, E vou fazer o acesso. Olha, já estou no router. Então, como que eu faço para que quando a pessoa chegue no meu router, que está lá no rack, e ela tente conectar um cabo, que seja exigido dela uma senha, uma credencial. Então eu vou fazer isso daqui, essa senha para console que nós falamos. Então eu vou entrar no modo privilegiado, entrar no modo de configuração, eu vou configurar a line específica, line com 0, que é a line console 0, é a primeira, é a única que nós temos, Aí eu vou definir aqui a senha. Password. Aí eu vou colocar aqui Cisco. Então a minha senha é Cisco. Ok. Aí eu preciso colocar aqui o login. Quando eu coloco login, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou finalizar ali, eu vou colocar um end. Beleza. Aí eu vou dar aqui um exit. Note o que vai acontecer. Eu dou um enter. Apesar de ter feito toda a configuração, eu dei um enter e ele foi direto para o router. Daí eu entro lá no ENA e ele está me dando acesso. Eu dou um showroom aqui, vejo as configurações do router, tudo certinho. E quando eu olho aqui na com 0, está configurado lá a line com 0, que é de console, e o password, que é Cisco. Agora o que faltou aqui? Eu vou entrar novamente lá em conft line com 0 e eu vou colocar aqui o login. O login ele impõe, ele obriga que a pessoa realmente execute o login. Aí eu vou dar aqui um end, aí eu vou dar um exit. Aí eu vou entrar novamente. Pode observar que agora ele já exige de mim uma senha para poder fazer a autenticação, para poder liberar o acesso para mim. Daí eu coloco lá a senha, coloquei em minúsculo e agora foi, certo? Então, simples,
facinho para você configurar uma senha para acesso local, que é a senha de console. Certo, pessoal? Muito bem, então eu configurei a senha para acesso local. E ela está lá devidamente configurada. Eu vou dar um ENA, dou um show. E agora vocês podem observar aqui, ó, line com 0, password, Cisco e o login. E ele está me obrigando a digitar a senha para poder fazer o acesso local. Muito bem. Agora eu vou configurar aqui a senha para que eu, de uma máquina dessa aqui, eu consiga acessar o meu router remotamente. Certo? Então, do PC7, eu preciso acessar o meu router lá de CG. Então, eu preciso configurar aqui o que nós chamamos de VTY, que é do terminal virtual. Então, eu vou colocar lá a senha. conft line VTY 0. Antes os routers eles vinham por padrão 65.535 conexões. Então eles possibilitavam que você fizesse 65.000 conexões em paralelo. Quer dizer que se eu estivesse conectado na máquina, outra pessoa poderia também conectar simultaneamente. Só que vamos pensar assim, se cada conexão exige processamento e exige memória, eu estaria colocando um gargalo aí no meu router, certo? Porque ele não ia dar conta de atender todo mundo. Então, o que que acontece? Hoje os routers, eles vêm por padrão com 15 conexões. Você consegue ter 15 conexões simultâneas nele, certo? Então, o que que vai acontecer aqui? Quando eu coloco line VTY, eu estou habilitando a configuração de acesso remoto. Eu estou liberando o acesso remoto ao meu router. E agora tem um critério. O VTY0 é porque a contagem nunca começa do 1, ela começa do 0. Então, a VTY0 é o primeiro canal. Se eu tenho dois canais para acesso, vai colocar 0, 1. Quer dizer que eu tenho a interface, o canal, a line 0 e eu tenho a line 1. Se eu tiver 5 em caminho, se eu quero permitir que 5 pessoas consigam acessar remotamente o meu router. Então eu vou colocar 04. Por que 04 se eu quero 5? Porque a line 0 é o primeiro canal. Então line 0, line 1, line 2, line 3, line 4 são um total de 5. Então, e assim vai. Então, quantas conexões eu quero permitir que aconteça simultaneamente no meu router? Eu vou permitir 2, então vai ser 0, 1. Então, ficaria line, espaço VTY, espaço 0, que é a primeira, e espaço a última, que é a 1. Enter. Aí eu vou colocar a senha. Eu vou colocar Cisco 1 para diferenciar, né? Enter. Semelhante a console, eu preciso colocar lá login, porque o login vai obrigar que a pessoa digite a senha, certo? E daí eu dou um end, finalizo. Então eu vou fazer um teste. Eu vou abrir aqui a minha estação. Eu vou primeiro verificar se eu estou conseguindo pingar lá no meu router, né?
Deixa eu dar um show IP int só para relembrar aqui os IPs. Então 72.16.0.1. Esses IPs aqui são IPs do meu router. Qualquer IP que eu pingar aqui, eu preciso conseguir pingar lá da estação. Então vamos fazer um teste. Ping 172.16.0.1. Tá pingando? Tá. Eu vou pingar no 200 lá, ó. Ponto 10.1. Também está pingando. Quer dizer, eu estou pingando geral lá no router. Agora eu vou fazer um acesso remoto. Então vou dar um telnet. Qualquer um dos IPs. Se eu estou chegando em qualquer um deles, né? No 72.16.0.1. Pode observar que aqui, ó, da minha estação, ele tentou aqui a conexão, abriu a conexão, aí ele está verificando o acesso de usuário. Ele está falando, ó, qual que é a sua senha? Eu vou colocar lá. Opa, digitei a senha errada. Qual a senha que eu coloquei aqui? Eu vou lá no router de Campo Grande, vou dar um showroom. Se eu esqueci a senha, eu dou um showroom. Aí eu vou lá na configuração do VTY, é Cisco 1. Então eu digito aqui, ó, Cisco 1. Digitei minúsculo. Aí digitei maiúsculo, passou lá, entendeu? Então, o que que eu posso fazer? Se eu entrar, quer dizer que eu já estou, ó, showroom. Quer dizer que eu não posso ainda verificar as configurações, né? Por que que está inválido? Eu tentei dar um showroom, ele deu inválido. Mas se eu venho aqui no router, ó, showroom, ele mostra, é o mesmo comando. Então, o que que acontece? Quando eu estou remotamente acessando um router e eu quero fazer algo que está relacionado a um usuário privilegiado, eu tenho que ter uma senha de enable habilitada. Se eu estou local no router, não há necessidade. Mas se eu estou remoto, ele exige de mim a senha de enable. Então eu vou configurar a senha de enable aqui, ó. Vou lá no router, conft, aí eu vou enable password, aí eu vou colocar Cisco 2, enter. Então simplesmente isso aqui, ó, ENA é o modo que eu quero, password é a senha para ele, e aqui eu estou informando qual que é a senha, Cisco 2. Então, enable password Cisco 2 é a minha senha de enable. Aí eu vou ali agora, lá na minha estação, eu vou digitar lá um ENA, porque eu não estou no modo privilegiado, enter. Aí ele pediu a senha. Aí, deixa eu até fazer o seguinte aqui. Tá lá, né? Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou copiar, colar. No enable password. Então, eu desabilitei o enable password. Então, eu vou dar um showroom. Eu vou olhando as configurações. Pode observar que eu não tenho configuração de enable. Tanto que se eu estou lá no router agora, voltando aqui na minha estação, onde eu estou acessando o meu router remotamente, eu dou um ENA. Olha lá, ó. Eu dou um ENA e ele diz, ó, não tem senha de setada, configurada, né? Aí eu venho aqui no meu router, eu vou entrar no modo de configuração, eu vou agora habilitar Enable Password Cisco 2, Enter. Aí eu venho lá no router remotamente, na estação, eu vou dar um ENA.
Aí ele já me pede a senha, que é Cisco 2. Opa, maiúsculo. E pronto, foi. Agora só para concluir aqui, né, eu saio do modo de configuração. Então pode observar que agora eu já estou remotamente acessando o router e no modo privilegiado. Aí eu posso dar aqui um showroom e ele vai mostrar para mim as configurações. Ó. Mostra para mim as interfaces do router. Ele mostra a versão do RIP, todas as configurações. E ele mostra para mim os acessos local e remoto. Então tá aí, né? Configuraçãozinha simples, básica e funcional. Certo? Então vamos imaginar o seguinte agora, né? Vamos fazer uma baguncinha aqui. Agora eu vou configurar os outros routers. Então está configurado, liberado o acesso remoto, senha de acesso local, senha de enable. Então eu preciso sair ali agora, certo? Eu vou dar um exit. Pode ver que a conexão foi encerrada. Eu voltei no C, que é na raiz da máquina, tanto que eu dou aqui um ipconfig. Opa. E ele mostra para mim as configurações de IPs da máquina, certo? Então tá aí. Agora eu preciso configurar os outros routers também. Então eu venho aqui, eu vou dar um enna conft, eu já vou dar um hostname cx de coxim, tá configurado o coxim. Já vou configurar a senha de enable. Vou colocar Cisco coxim, né? Aí eu vou configurar a senha de console e também a senha de acesso remoto, né? Line com 0. Password, colocar Cisco CX de coxim. Login, para obrigar a fazer o login, dou um end. Agora eu vou configurar o VTY. Line VTY01, vou manter duas conexões também permitida. Password Cisco CX, Enter. Login para obrigar a... Essa questão do login estar em maiúsculo, aqui ó, a palavra login em maiúsculo ou minúsculo é indiferente. End. Então só vou fazer um teste aqui. Então meu IP aqui ó, é o 92.168.51 dessa estação. E o meu 52, perdão. E o meu router vai ser 51. Então eu vou dar um ping aqui no meu router. Tá pingando. Então eu poderia fazer um teste em qualquer outra máquina, né? Vou fazer um teste daqui dessa máquina aqui, vamos, para não ter desconfiança, né? ipconfig, olha lá, ó, 92.168.64. Eu vou pingar no 92.168.51, que é o meu router lá, né? Só confirmando. Olha lá, o 92.168.51. Então eu abro aqui. Ping 192.68.5.1 e ele está pingando. Agora eu vou dar um telnet lá. Telnet 192.68.5.1. Aí ó, ele está a senha Cisco CX. Olha lá, ó, eu estou acessando o router de coxim. Eu vou dar um enna Cisco CX e ele foi, ó.
Estou lá acessando o meu router, eu dou um show IP route nele e ele mostra para mim toda... Bom, estou acessando o router, certo? E agora eu tenho que liberar no meu router de Dourados também, certo? Então vamos lá, enaconft hostname DOS enable pass Cisco DOS, né, manter o padrão. Enable pass é a abreviação de enapass é a abreviação de enable password, certo? Aí eu vou na line com 0, entro nela, pode observar aqui, ó, entrei nela. Aí eu vou colocar aqui password, eu vou colocar Cisco DOS, eu vou colocar login. Aí o que acontece? Eu estou dentro da line com 0. Eu posso sair, eu posso dar um este aqui, sair o nível e continuar no modo de configuração. Ou poderia direto colocar a outra line que eu gostaria de configurar, que é a line VTY. Line VTY 0 e 1. Aí o pass Cisco DOS. Aí login para obrigar. End. Pronto, está configurado. Então está configurada aqui a senha de enable, a line com 0 e a line VTY para o acesso remoto. Coisinha baba, melzinho na chupeta, muito simples, certo? Então tá aí, simplesinho, simplesinho. Todos os 3 routers devidamente configurados.